Não é novidade para ninguém que a mídia brasileira não gosta do presidente Lula. Esse é um fato, tá? Eles engolem o presidente Lula porque é o presidente popular. Gostem ou não eles, o presidente Lula é um presidente que tem ali apelo popular, que muita gente, inclusive, gosta, inclusive gente que até não é simpática, evidentemente, à esquerda, mas que gosta do presidente Lula. Mas esse falso progressismo da esquerda, da mídia brasileira tem me incomodado. Por quê? Olha o que tem acontecido aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. A Vera Magalhães, essa nobre progressista, fã de Sérgio Moro, publicou: esquerda poupa Lula em duas frentes. Existe historicamente, tá ali, ó, existe historicamente para com o presidente uma tolerância que não é estendida a outros políticos. E ela fala aqui basicamente o seguinte: bandeiras importantes para o campo progressista ou o campo da esquerda são ignoradas pelo presidente Lula, mas que não são, ele não recebe críticas em relação a isso, que a esquerda passa pano pro Lula em relação a essas pautas, segundo a Vera Magalhães aqui traz, que que a esquerda estaria passando pano para o presidente Lula, e também a questão envolvendo a exploração da bacia da Foz do Amazonas na chamada lá margem equatorial. E aí eu separei para vocês aqui, né, alguns pontos para a gente debater aqui que são importantes. Primeiro, vamos lá, vamos trazer matérias aqui que só falar de boca não resolve. Tá aqui, ó, para que o público possa acompanhar na tela, tá aí, ó. Só 4 partidos têm 50% pelo menos de mulheres em cargos de comando. Isso aqui, material publicado em 2023. Ó. Quais são os partidos, Carlos? Das 23 siglas: PSOL, 61%, PMB, 53%, PT e PCdoB, 50%, certo? Outro material importante aqui, ó. PT é o partido com mais mulheres em órgãos nacionais. Aqui, ó. Não é da boca, né? A gente aqui não fala de boca. Olha que eu nem sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Dados do TSE mostram que nas outras legendas o espaço feminino é reduzido, mesmo elas representando 52% da população brasileira, tá? Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que o Partido dos Trabalhadores é a sigla com mais mulheres integrando órgãos nacionais entre as 10 legendas com as maiores bancadas da Câmara dos Deputados. No PT, as mulheres representam 52 membros entre os 105 cadastrados na Executiva Nacional, ou seja, quase metade das mulheres, 50% ali aproximadamente, né? 49,52%. Em destaque, segundo lugar, aparece o PL com 35% de representatividade. No caso do PL, a gente sabe que a representatividade é baseada em tokenismo, supostamente, né? Já que eles sabem que algumas pautas, mesmo eles vão defendendo pautas progressistas, são pautas de interesse do próprio partido. E aqui você vê esse outro material publicado na Deutsche Welle, né? Que é o veículo de mídia alemão. Governos do PT valorizaram o lugar da mulher na sociedade. Autora de 4 décadas com Lula, militante histórica da esquerda, clara anti-comenta legado e desafios atuais dos petistas de quem foi assessor, do petista de quem foi assessora. Se eleito, Lula terá como tarefa desfazer retrocessos de Bolsonaro. E aí você vai falar assim pra mim: não, cara, mas isso aí não vale não para você utilizar como exemplo. Não, vamos fazer o seguinte então. Vamos desconstruir também a história da margem equatorial ali, né? Por quê? Foi solicitado um estudo técnico. O IBAMA aprovou. Vai acontecer o quê? O governo vai tentar interferir na Petrobras e no IBAMA? Não são vocês, inclusive aí, inclusive vocês, Vera Magalhães, do universo liberal que diz que o governo não pode interferir? O governo tentou, evidentemente, tomar algumas atitudes para que alguns processos fossem distintos, mas vocês da própria mídia começaram a piar, começaram a chiar, como a gente brinca aqui no Nordeste, tá? E tá aí a informação, ó, Petrobras recebe licença do IBAMA para perfurar a margem equatorial. Agora vamos lá, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um outro ponto importante. Enquanto eu falo com vocês, vou deixar aqui do lado aparecendo, ó, a primeira presidenta da história do nosso país, Dilma Rousseff, sucessora do presidente Lula. Figura, inclusive, que por muito tempo foi apontada como fraca, que não tinha capacidade de estar ocupando o cargo que ocupava, que era uma pessoa que não deveria ter espaço na discussão pública, que não deveria ser respeitada, que isso e que aquilo. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff, não só é respeitada, como inclusive está ocupando um cargo importantíssimo no novo Banco Mundial, né? Então, assim, o Lula, ele faz e prova o que ele está fazendo.
se ele odeia as mulheres, se o discurso não passa de goela, por que que ele indicou a mulher para ser sua sucessora? Por que que atualmente, das 38 pastas de ministros do governo Lula, 11 são ocupadas por mulheres, e dessas 11, eu creio que todas, talvez a exceção seja a ministra Simone Tebet, sejam da cota de indicação pessoal do presidente Lula. Você tira ali 38 ministérios, menos 11 indicações femininas, cai para 27. Aí você tem desses 27, ministérios que estão na mão do PDT, ministérios que estão na mão do PSOL, ministérios que estão na mão do Republicanos, ministérios que estão na mão do União Brasil, ministérios que estão na mão do PP, ministérios que estão na mão, por exemplo, do PSD, do PSB, e quem indica os ministros para estas pastas que foram cedidas a partidos não é o presidente da República, são os partidos. Foi o PP que apontou ali o André Fufuca, foi a União Brasil que apontou o Celso Sabino, foi o PSB que apontou o Márcio França. Então, assim, as indicações, inclusive, do campo do dito campo de centro-direita, né, que tem ocupado, inclusive, espaço dentro do próprio governo do presidente Lula, essas indicações fazem parte dos acordos que o presidente Lula tem com os partidos. Então, vamos colocar ali a quantidade, vamos tirar ali desses 37 ministérios, desses 27, né, fora os 11 de indicação do presidente Lula, que até a gente precisa lembrar, né, uma seguidora está comentando aqui no chat nesse momento, que a indicação da ministra Simone Tebet seria uma indicação dupla, né, do presidente Lula e do próprio partido, do MDB. E ainda tem as pastas do MDB também, né, como a pasta do Renan Filho, que se não me engano é do MDB, o Renan Filho. Então, é isso que eu questiono. Peraí, vocês da mídia tradicional e parte da dita mídia progressista, eu estou dizendo dita mídia progressista porque para mim é muita gente pelega escondida dentro do campo da esquerda, aproveitando da audiência da esquerda, inclusive. Porque toda essa discussão está sendo feita porque o presidente Lula provavelmente irá indicar o Jorge Messias para o STF e não uma mulher nessa indicação. Volto a dizer, concordo que poderia ser uma mulher? Concordo em absoluto. Concordo em absoluto. Deveria ser uma mulher. Mas por ser o Jorge Messias, eu vou ficar replicando no meu veículo, no meu canal, nas minhas redes sociais, o discurso da mídia tradicional que publicamente diz que defende uma mulher, mas nos bastidores está articulando para que seja o Rodrigo Pacheco, por exemplo, como eu já revelei aqui, inclusive vai ter uma pauta no canal aqui que a gente vai falar sobre o Rodrigo Pacheco, né? Que ele não desistiu ainda, tá? De ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Para quem tá achando que ele desistiu, ele não desistiu ainda, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui com dados. Um terço, praticamente, do governo do presidente Lula, dos ministérios, né? São de indicações de mulheres. E da cota particular dele, desses 38 ministérios aí, gente, o governo, junto com partidos da base ali, deve controlar aproximadamente uns 20 ministérios. 20, 22, 23 ministérios. O partido da base é de esquerda, né, junto com o governo. O resto é do centrão. Então, se o governo controla, por exemplo, o presidente Lula diretamente controla, por exemplo, 22 ministérios ali, controla que eu falo assim, que ele não direcionou para ser encaminhado para indicação de partidos do Centrão, 11 indicações desses 22 ministérios são de mulheres, 50%. Como é que o Lula não indica mulher? Aí o que é que esses veículos que se dizem de esquerda e que estão basicamente explorando a audiência não contam? Não conta que, por exemplo, quem indicou o ministro Márcio França foi o PSB. Quem indicou o André Fufuca foi o PP. Quem indicou o Celso Sabino foi a União Brasil. Ou seja, eles que indicaram se eles queriam ministro homem ou mulher. O Lula não pode fazer assim quando ele aceita ceder esses ministérios para os partidos que vão compor a base ali, né? Inclusive o partido do Centrão, e falar, ó, a gente vai ceder o ministério, mas você vai ter de indicar uma mulher, você vai ter de indicar um homem negro, você vai ter de indicar isso, vai ter de indicar aquilo. Não é assim que funciona, gente. A política é muito mais ampla do que isso. Então, prover aqui, ó, o Partido dos Trabalhadores é um partido que pensa, sim, na inclusão das mulheres, tem equidade de gênero, como bem o Sérgio lembrou aqui no chat, né? Sérgio, se não me engano, o Sérgio, inclusive, é até filiado ao Partido dos Trabalhadores. Então, assim,
Cuidado com o que vocês escutam aí, porque vocês estão vendo veículos da mídia de esquerda replicando o que a Vera Magalhães está dizendo. Uma pauta que a mídia tradicional brasileira não defende, que é mais mulheres em veículos de relevância. Basta ver o seguinte, como é que é a grade da Globo? Quem é que apresenta o Jornal Nacional? São 2 homens negros ou 2 mulheres negras? Quem apresenta o jornal hoje? É um homem negro, é uma mulher negra? Quem apresenta o Bom Dia Brasil? É um homem negro e uma mulher negra? Quem apresenta o Jornal da Globo? É uma mulher negra? Porque eles sempre arranjam assim, né? Essa desculpa de que, digamos que o Lula indica uma mulher. Aí vai falar, o Lula indicou uma mulher, mas não é uma mulher negra. Aí o campo progressista vai e cai nesse discurso. Por que eu tô fazendo essa ressalva aqui? Porque é legítimo, gente, a parcela do campo da esquerda questionar por que o Lula não indicou uma mulher. Isso é legítimo. O que não é legítimo é o discurso que alguns canais que se dizem de esquerda estão importando do campo liberal da direita midiática de dizer que o Lula é hipócrita, que o PT é hipócrita, que não tem representatividade no governo do Partido dos Trabalhadores, que pautas que o governo Lula defende ele não coloca em prática. Como é que não coloca em prática, Vera Magalhães? 1/3 ou metade, né, das indicações que o Partido dos Trabalhadores, que o governo Lula fez dentro dos seus ministérios é de mulher. Você vai querer agora, Vera? Você vai querer agora canal de esquerda brasileira que copia a Globo News praticamente? Que o governo Lula determine que os partidos que têm ali pastas no seu governo, mesmo que essas pastas sejam do Centrão, que eles obriguem, que o governo obrigue as pessoas a indicarem mulheres negras, homens negros, homens ou mulheres. Não é assim que funciona a política. O presidente, ele controla as indicações dele, e as indicações que o presidente Lula tem feito, meu amigo, tem muita diversidade. Ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas, ministra da inclusão, ministra da diversidade racial, se não me falha a memória, né, que é a Aniele Franco, ministra da Cultura, a gente tem a Margarete Menezes, ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, todas essas negras ou indígenas, por exemplo. Aí você tem a Simone Tebet, você tem a Gleisi Hoffmann, você tem a Esther Duenck, você tem 11 ministras mulheres no governo do presidente Lula. Ouso dizer, inclusive, que é o governo que mais teve ministras mulheres desde o governo Fernando Henrique Cardoso, talvez, ou desde a história da democracia brasileira recente. Teria de puxar, evidentemente, os dados. Mas o governo do presidente Lula é um governo que promove essa equidade. Então a gente precisa ter cuidado para não cair nesse discurso canalha, que a Vera Magalhães está replicando, que o Lula está sendo poupado de críticas porque não indicou uma mulher para o Supremo Tribunal Federal. Ele está sendo criticado pelo próprio campo, inclusive. Está sendo criticado internamente. Só que a indicação cabe a ele. O que é que a gente vai fazer? Agora, o que não se pode acontecer é essa hipocrisia de vocês de dizer que porque o Lula não indicou a ministra mulher, o Lula não defende participação do protagonismo da mulher na política. Porque é o que a Vera Magalhães diz aqui no artigo dela, que diz que, mas é porque o Lula, participação feminina em postos de poder. Olha o que ela diz aqui no texto dela. O silêncio das hostes progressistas grita diante de 2 decisões de Lula, que contrariam bandeiras importantes e históricas da esquerda. Defesa do meio ambiente e maior participação feminista nos postos de poder. Primeiro, nos postos de poder, está claro que a gente já acabou citando aqui. Segundo, a questão envolvendo a pauta ambiental é uma pauta, inclusive o meu partido, a Rede de Sustentabilidade, que é o partido da ministra Marina Silva, tem cobrado muita coisa. Mas se o IBAMA liberou, meu amigo, o presidente Lula não pode dar uma de Bolsonaro e falar assim, vamos interferir no IBAMA, tá ok? Petrobras, você não pode fazer as coisas que você deve fazer. A gente vai interferir aqui, tá ok? No caso da Petrobras, que é uma empresa, né, uma sociedade de capital misto, né, público e privado, né, a sociedade anônima de capital misto, tá? O governo do presidente Lula não pode interferir lá do jeito que a Vera Magalhães quer. Assim como também não pode interferir na autonomia do IBAMA. Ó, IBAMA, mesmo que os laudos sejam favoráveis e que mostrem ali que não terá impacto nenhum, isso aqui é só um cenário hipotético, tá? Você não pode liberar. Isso seria interferência, Vera Magalhães. Aí depois você mesmo faria vídeo e falaria assim, o presidente Lula está interferindo na Petrobras. O presidente Lula está interferindo no IBAMA e isso é perigoso porque quem garante que esses órgãos atuarão com autonomia?
Aí o órgão tem a autonomia de falar, mesmo contra a própria opinião do campo, de que não se deveria supostamente fazer essa exploração na margem equatorial. A Petrobras, o IBAMA emite uma licença, mas está errado. O Lula deveria fazer alguma coisa. Deveria fazer o quê? Deveria dar uma de Bolsonaro? É isso, Vera Magalhães? Então, vocês que fazem parte do campo da esquerda, cuidado para não cair nessa balela de internet, replicando o discurso da Vera Magalhães com informação distorcida, tá? Para quem não sabe, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, ó. Esse aqui, eu vou até pedir para que vocês pesquisem depois aí em alguns sites, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui é a matéria publicada na CNN Brasil, ó, de maio desse ano. Alguns ministros, homens, já saíram, tá? Mas tá aqui, ó. Saiba quem são os 38 ministros de Lula. Em maio não, na verdade. Em maio não. Em 2024, né? Em setembro, só que foi atualizado em maio desse ano. Mas já tem outra atualização também. Tá certo? Aí, ó. Você vai ver aí, ó. Olha a quantidade de ministras mulheres. São 11 ministras mulheres, ó. 11 ministras mulheres. Vocês podem procurar essa matéria pra ler na internet depois, ó. 11 ministras mulheres. E aí vocês querem me dizer que o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores não cumprem as bandeiras que defendem, que o progressismo está passando pano para Lula? A esquerda, Vera Magalhães, não o progressismo, não está passando pano para ninguém, para nada. A gente está cobrando, a gente quer que seja assim, que mais mulheres tenham espaço também, a gente está entrando nessa luta junto com as mulheres que estão cobrando, evidentemente. Mas a gente não está dizendo aqui que, tá vendo, o Lula não indicou a mulher para o STF, é a prova que ele não dá espaço para mulheres, que as mulheres não podem ter espaço de protagonismo. As estatísticas e os dados mostram algo distinto, né? Como isso aí, ó, só 4 partidos têm pelo menos 50% de mulheres em cargos de comando, entre eles o PT. Tem essa outra informação aqui também, ó, que eu mostrei e vou repetir antes de encerrar esse corte. PT é o partido com mais mulheres em órgãos nacionais. Então, o que é que vocês querem aí? O que é que vocês querem? Entendeu? O que é que vocês querem? Acordem, gente, para não estar replicando o discurso aí de liberal infiltrado no campo da esquerda que ganha dinheiro vendendo a revolução baratinho para vocês aí por uma bagatela de quase 10 salários mínimos. Cuidado, tá certo?